Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do sabadão, dia 27 de setembro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, sabadão, rodada do jeito que a gente gosta e claro que eu separei o melhor pra vocês. Então se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago um melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Let's bora! Time, antes da primeira análise, deixa eu mostrar uma coisa importante pra vocês. Na próxima semana, a gente tem rodada de Champions League. Então é sempre importante a gente ficar esperto aí com as escalações oficiais, tá bom? Vou passar os jogos de terça e depois os de quarta-feira. Vamos lá. Terça-feira, Kairat e Real Madrid, Atalanta Clube Brugge, Olympique de Marseille e Ajax, Inter de Milão e Slavia Praga, Chelsea e Benfica, Galatasaray e Liverpool, Pafos e Bayern de Munique, Bodoglin e Tottenham, Atlético de Madrid e Frankfurt. Quarta-feira, Karabag e Copenhague, Union Saint-Gilloise contra o Newcastle, Mônaco e Manchester City, Borussia Dortmund e Bilbao, Napoli e Sporting, Vila Real e Juventus, Arsenal e Olympiacos, Barcelona e Paris Saint-Germain, jogaço, Leverkusen e PSV. Fechou? E vamos lá, começando às 8h30 da manhã na Inglaterra, Premier League, jogo do Brentford contra o Manchester United. Tabela de classificação, o United é o 11º colocado e o Brentford na 17ª colocação. Vamos dar uma olhadinha nas races. O Brentford em casa é uma equipe que oscila, são 3 empates, apenas uma vitória, uma derrota, mercado de gols vem forte. O United jogando como visitante, oscila pra caramba, mercado de gols eu gosto. E no histórico, ó, geralmente partidas com muitos gols, tá? Pré-live, eu prefiro aqui gols. Pelo menos um jogo para 2 gols e um possível ambas marcam. Probabilidades aí na tela para vocês. Probabilidades na tela para Brentford e Manchester United. Jogo para 2 gols, 75%. Escanteios, Brentford 4.7, United 4.9. Final do primeiro tempo, probabilidade alta para sair escanteio. Jogo 0-0 na pressão, fica interessante aqui um escanteio no final do primeiro tempo. Cartões, Brentford 1.6, United 2.4, juizão média baixa 2.9. Time, vamos lá para fechar aqui essa análise entre Brentford e United. Jogadores para finalização, chute a gol pelo lado do Brentford, Xadê, para desarmes e Armoluk. Vamos lá, pelo lado do United, para finalização, chute a gol, Bruno Fernandes é o homem da bola parada. Dá para pensar também no Matheus Cunha e no Embelmo. Para desarmes, pelo lado do United, dá para pensar no Bruno Fernandes, no Dorgo e se jogar no meio de campo, até porque o Casemiro foi expulso na última partida, o Ugarte, para desarmes, tá bom? Time, às 10 da manhã na Itália, a gente tem o jogo do Como contra a Cremonese. Essa equipe do Como, jogando em casa, geralmente finaliza bastante no primeiro tempo. Eu até separei, ó, campeonato italiano, como jogando em casa. Vamos lá. Últimos jogos aqui, 4, 8, 5, 7, 8, 9, 2, 8, 3, 7, 8, 14, 8, 8 e 9. Média de 7 finalizações no primeiro tempo. Então aqui dá pra gente pensar num primeiro tempo com mais de 4,5, mais de 5,5 finalizações como e também pelo menos um escanteio no primeiro tempo como. Falando de jogador, para finalização, chute a gol ou mesmo gol, Nico Paz, também jogador da equipe do Como. Fechou? 10h30 da manhã, Alemanha, Bundesliga, jogo do Heidenheim contra o Augsburg. Time pré-live, aqui é jogo pra gols, tá? O Heidenheim em casa é extremamente over, o Augsburg jogando fora também over gols, e o histórico só reforça o estudo. 4-0, 5-2, 2-1, 1-1, 1-1. Aqui é jogo pra pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Fechou? 10h30 da manhã, ainda na Alemanha, Bundesliga, jogo do Mainz contra o Borussia Dortmund. Vamos lá, o Dortmund até o momento é o vice-líder, 4 partidas, ganhou 3, empatou 1, nenhuma derrota. Time, uma coisa me chamou a atenção, o Dortmund jogando fora de casa, dos 10 últimos jogos, apenas uma derrota
pro Real Madrid na Copa do Mundo de Clubes. Ou seja, jogando fora de casa, vem com muita regularidade. Então aqui pensando em resultado, dupla hipótese Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund, obviamente, é uma equipe que faz jogos com muitos gols, pensando em gols, pelo menos um gol do Dortmund na partida, e se estiver em campo como titular, para finalização, chute a gol ou mesmo gol, Guirassy, atacante do Dortmund. Fechou? Ainda na Alemanha, também 10h30 da manhã, jogo do São Paulo contra o Leverkusen. Time, o Leverkusen nessa temporada não é o mesmo Leverkusen da temporada passada ali, onde ele foi muito bem, tá certo? Aqui pré-live eu prefiro gols, até porque o São Paulo em casa é uma equipe over gols e o Leverkusen jogando fora na mesma tocada, extremamente over gols. Partida para pelo menos 2 gols, ambas marcam e primeiro tempo em alta intensidade, gol já no primeiro tempo. Probabilidades aí na tela para vocês. Vamos lá, probabilidades na tela para São Paulo e Leverkusen. Jogo para 2 gols, 80%, gol no primeiro tempo, 75%. Escanteio, São Paulo 5.7, Leverkusen 4.1. Cartões, São Paulo 1.1, Leverkusen 2.9, Juizão 3.8. Fechou? Para fechar aqui essa análise do São Paulo contra o Leverkusen. Jogadores, para desarmes, pelo lado do São Paulo, o Sands. Desarmes, pelo lado do Leverkusen, o Grimaldo e também o zagueirão Tapsoba. Time, para finalização e chute a gol, o Grimaldo. Ele vem batendo várias faltas na equipe do Leverkusen. E claro, o atacante Stick. Fechou? 11 da manhã, na Escócia, jogo do Celtic contra o Hibernian. Vamos lá, o Celtic vem na primeira colocação, o Hibernian é o quarto colocado. Time, se a gente olhar o histórico desse confronto, geralmente o Celtic se dá melhor. 3-1, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1. Então aqui, pensando em resultado, vitória do Celtic, partida para pelo menos 2 gols. Essa equipe do Celtic é uma equipe que geralmente produz muitos escanteios jogando em casa. Então, final do primeiro tempo, jogo 0-0, ou o Celtic perdendo e o Celtic na pressão, um escanteio no final do primeiro tempo. Fechou? 11 da matina, voltando para a Inglaterra, Premier League, jogo do Chelsea contra o Brighton. Chelsea que vem na 6ª colocação e o Brighton é o 14º colocado. Puxando o race, o Chelsea em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, empatou 1, não perdeu nenhuma partida, e o Brighton, como visitante, é uma equipe que oscila. No histórico, geralmente o Chelsea se dá melhor. 4-2, 3-2, 1-0, 4-3, somente em 2023 que perdeu por 2-1, tá legal? Então aqui, pensando em resultado, Chelsea empate anula, Chelsea para vencer um dos tempos, uma das partes. Pensando em gols, um jogo para pelo menos 2 gols. Probabilidades aí na tela para vocês. E vamos lá, probabilidades para Chelsea e Brighton. Jogo para 2 gols, 80%. Escanteios, Chelsea 7.1, uma média alta de escanteio jogando em casa, e o Brighton 5.2. Cartões, Chelsea 1.9, Brighton 2.6, Juizão 5.1, um cartão aí para cada lado. E vamos lá, jogadores aqui, Chelsea e Brighton, para fechar a análise. Time, aqui teremos a lei do ex, tá? João Pedro jogava no Brighton, joga agora no Chelsea. Quando ele jogou contra o Fluminense no Mundial de Clubes, ele brocou. Jogando aqui contra o Brighton, será que teremos a lei do ex? Um gol do João Pedro na partida, tá beleza? Falando ainda de finalização, chute a gol, o Garnacho, que é um baita chuta-chuta, e também o Estevão, vai estar aqui na meiuca. Para desarmes, pelo lado do Chelsea, Caicedo e Cucurella. Time, um cara que finaliza de fora da área, Enzo Fernandes, tá beleza? Pelo lado do Brighton, para finalização, Gruda, e para desarmes, Veltman. Fechou? 11 da manhã, Inglaterra Premier League, jogo do Crystal Palace contra o Liverpool. Liverpool, líder da competição, 5 jogos, 5 vitórias. Vai enfrentar o Crystal Palace, que vem numa boa campanha. 5 partidas, ganhou 2, empatou 3, até o momento nenhuma derrota. Ou seja, temos 2 equipes aqui no campeonato que ainda não perderam. E o Liverpool vai jogar fora de casa. Por esse motivo, pensando em resultado, Liverpool, empate anula, dupla hipótese, Liverpool. Até porque eu vou falar pra vocês, hein? Última partida aqui entre Crystal Palace e Liverpool na Supercopa da Inglaterra, empatou em 2-2 e o Crystal Palace foi campeão nos pênaltis. Resultado, Liverpool, empate anula, dupla hipótese, Liverpool.
E vamos lá para fechar a análise aqui entre Crystal Palace e Liverpool. Jogadores para finalização, chute a gol, Mateta, e para desarmes, Munhoz, os dois jogadores do Crystal Palace. Pelo lado do Liverpool, Ekitike não vai jogar, vai cumprir suspensão em virtude de cartão. Deve jogar o Isaac. Então, finalização, chute a gol, mesmo gol, Isaac, ex-jogador do Newcastle, pode ser uma boa. E, obviamente, o Salah, que geralmente balança as redes e finaliza, né? Jogadores aqui para desarmes. Pelo lado do Liverpool, Gravenberch e também o McAllister. Fechou? Time, às 11 da manhã, também na Inglaterra, jogo do Leeds contra o Bournemouth. Pré-live, eu acho um jogo bem equilibrado. Talvez aqui, ó, uma partida para 2 gols, tá? 80% de probabilidade. Gol no primeiro tempo, também 80%. Primeiro tempo em alta intensidade, gol já no primeiro tempo. É isso. E vamos lá, 11 da manhã, ainda na Inglaterra, jogo do City contra o Burnley. City que vem na 9ª colocação e o Burnley é o 16º colocado. Time, o City jogando em casa, com o elenco que possui, pré-live, é favoritaço, deve vencer a partida, tá? Até porque, ó, se a gente olhar o histórico do confronto, 3-1, 6-0, 2-0, 5-0, 5-0. E o Burnley, jogando fora de casa, ele tem um desempenho complicado. Dos 5 últimos jogos, são 4 derrotas e apenas uma vitória, tá? Vitória do City. Vamos falar um pouquinho de primeiro tempo. Provavelmente o City deve começar o quê? Com mais posse de bola e fazendo pressão. Se o gol não sai, vão sair os escanteios e também as finalizações. Então, primeiro tempo, mais de 5,5 finalizações City, mais de 0, mais de um escanteio City também no primeiro tempo. E claro, é um jogo aqui para pelo menos 2 gols. Primeiro tempo, City na pressão, gol já no primeiro tempo. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para City e Burnley. Jogo para 2 gols, 85%. Gol no primeiro tempo, 85% também. Probabilidade bem alta para gols. Escanteio, City, 6,9, média alta. Burnley, 4,3. Primeiro tempo, mais escanteios para o City. Race 3 cantos City. Final do primeiro tempo, jogo 0-0. Ou vai que o City está perdendo? Um escanteio no final do primeiro tempo. Cartões, City 1.1, Burnley 2.1, juizão média baixa 3.3. Time, primeiro tempo, a média do City é de 0.4 cartões e o Burnley também 0.4. Talvez aqui, ó, um primeiro tempo com menos de 2 cartões. Fechou? E vamos lá, provável escalação aqui para City e Burnley. Pelo lado do City, Haaland para gol, chute a gol, finalização de cabeça no gol também é legal, tá bom? Um cara que finaliza de fora da área, ó, Tijani Henderson. Para desarmes, a gente tem o Rodri e também o Bernardo Silva. Claro, para finalização, chute a gol, o Foden. Time, Doku em campo como titular é um jogador que vai muito pela linha de fundo. E aí, geralmente, ele produz escanteios, tá bom? Doku em campo é sinônimo de escanteio. Vamos lá. Pelo lado do Burnley, para finalização, Antony e para desarmes, o Florentino. Fechou? 11h15 da manhã, Espanha, La Liga, clássico pesado. O Atlético de Madrid recebendo o Real Madrid. Real Madrid, líder da competição, até o momento 6 jogos, 6 vitórias. E o Atlético de Madrid vem na 8ª colocação. Mesmo jogando fora de casa, pensando em resultado, eu acho que o Real Madrid não perde. Dupla hipótese, Real Madrid. É um clássico que geralmente sai em gols. Então aqui uma partida para pelo menos 2 gols. E diante de tamanha rivalidade, pelo menos um cartão para cada equipe. Fechou? Probabilidades na tela para Atlético de Madrid e Real Madrid. Jogo para 2 gols, 80%. Escanteios, Atlético de Madrid 6.8, Real Madrid 5.4. As duas equipes aí com boas médias de escanteio. Cartões, Atlético de Madrid 1.5, Real Madrid 1.8. Time, diante dessa rivalidade, pelo menos um cartão para cada equipe. 2 ou mais cartões para cada equipe. E eu vou falar, hein? Um possível cartão vermelho. Fechou? E vamos lá para fechar. Jogadores, Atlético de Madrid e Real Madrid, prováveis escalações. Pelo lado do Atlético de Madrid, chute a gol, gol, Julián Álvarez. Pelo lado do Real Madrid, chute a gol, gol, Mbappé. Vamos lá, desarmes. Pelo lado do Atlético de Madrid, o Barrios e também o Llorente. Time, o Llorente, ele vai marcar o Vini. O Vini é um cara que vai muito para cima. Então, desarmes e também faltas, Llorente. Jogadores do Real Madrid para desarmes,
Arda Güler e também o Tchouaméni. Aliás, o Tchouaméni também é um jogador que comete faltas. Finalização de fora da área, Valverde. Fechou? 11h30 da manhã, Holanda, Países Baixos, jogo do Ajax contra o NAC Breda. Ajax vem na terceira colocação e o NAC Breda é o 13º colocado. Se a gente der uma olhadinha no histórico do confronto, geralmente o Ajax ganha e ganha bem. 3x1, 5x0, 3x1, aqui um 0x0 que saiu da tendência e novamente 4x0. Time, pré-live, vitória do Ajax, partida para pelo menos 2 gols. 13 horas na Itália, jogo da Juventus contra a Atalanta. Time, é o seguinte, tabela de classificação, a Juve vice-líder, até o momento 4 partidas, ganhou 3, empatou 1, nenhuma derrota. E a Atalanta, na 5ª colocação, também 4 partidas, 2 vitórias, 2 empates, não perdeu. Temos aqui 2 equipes invictas dentro do campeonato italiano, tá legal? Puxando o race, a Juve em casa vem produzindo jogos com muitos gols e a Atalanta, como visitante, também é uma equipe over gols. Eu acho um confronto bem equilibrado. Talvez aqui, em virtude do fator casa, um levíssimo favoritismo para a Juventus. Pensando aqui, de repente, Juventus empate anula. Mas, de novo, eu acho um jogo equilibrado. Pré-live, jogo para 2 gols, tá bom? Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades para Juventus e Atalanta. Jogo para 2 gols, 85%. Escanteios, Juve 4.8, Atalanta 3. Cartões, Juventus 1.3, média baixa. Atalanta 1.4, também média baixa. E o juiz 2.7. O juiz também tem média baixa. Vamos lá, primeiro tempo, a média da Juventus 0.6. Primeiro tempo, média da Atalanta 0.2. Primeiro tempo aqui com menos de 2 cartões. Fechou? E vamos lá, prováveis escalações aqui para Juventus e Atalanta. Pelo lado da Juve, finalização, chute a gol, mesmo gol, Vlahovic. E para finalização de fora da área, Wilds. Pelo lado da Atalanta, um cara que finaliza pra caramba, Krostovic. Fechou? 13h30, voltando para a Alemanha, Bundesliga, jogo do Mönchengladbach contra o Frankfurt. Time, é o seguinte, o Frankfurt vem na 6ª colocação, 4 partidas, ganhou 2, perdeu 2. O Mönchengladbach é o vice-lanterna. 4 partidas, nenhuma vitória, são 2 empates e 2 derrotas. Ou seja, pré-live aqui, como o Mönchengladbach joga em casa e o Frankfurt, querendo ou não, perdeu as 2 últimas partidas, eu prefiro gols, tá? Um jogo para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. É isso. Vamos lá, apenas para complementar essa análise entre Mönchengladbach e Frankfurt. Jogo para 2 gols, 80%. Fechou? 13h30 Inglaterra, Premier League, jogo do Nottingham contra o Sunderland. Vamos lá. Sunderland vem na 7ª colocação e o Nottingham é o 15º colocado. Time, jogos do Nottingham na Inglaterra, eu acho que é uma das poucas equipes que geralmente eu trago aqui um cenário under goal, cenário para poucos gols, tá legal? As demais partidas, geralmente, Premier League, eu prefiro sempre pensar em jogo para gols. Vamos lá. O Nottingham em casa, dos 5 últimos jogos, em 4, menos de 4 gols. O Sunderland, jogando fora, dos 5 últimos jogos, todas as partidas, menos de 4 gols. E no histórico, dos 5 últimos jogos, todas as partidas, menos de 4 gols. Então, para esse jogo, uma partida aqui para menos de 4 gols. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui jogadores, prováveis escalações para vocês, tá? Para finalização, chute a gol, pelo lado do Nottingham, Chris Wood e também o Gibbs White. E pelo lado do Sunderland, para finalização de fora da área, o Xhaka. Probabilidades aí na tela. Probabilidades na tela para Nottingham e Sunderland. Jogo para 2 gols, apenas 65%. Jogo para menos de 4 gols, 90%. Escanteios. Nottingham 4.7, Sunderland 4.4. Cartões 1.7 para o Nottingham, 2 para o Sunderland, juizão 3.8. Fechou? 15 horas na Holanda, o Excelsior recebendo o PSV. PSV vice-líder, jogando contra o 14º colocado. Puxando o histórico do confronto, vamos lá. 2x0, 6x1, 2x0, 2x1, 3x1. O PSV vence e vence bem. Aqui, pré-live, vitória PSV, jogo para pelo menos 2 gols. Fechou?
15h45 na Itália, jogo do Cagliari contra a Inter de Milão. Cagliari na 7ª colocação e a Inter de Milão vem na 10ª posição, meio de tabela. Puxando o race, o Cagliari em casa com bastante regularidade, 3 vitórias, 2 empates. A Inter de Milão jogando fora, empatou 2, ganhou 2, só perdeu uma partida. No histórico, a Inter de Milão com ampla vantagem. 3-0, 2-0, 3-1, 3-1, 2-1. Time mesmo jogando fora de casa, aqui pensando em resultado, Inter de Milão empate anula, dupla hipótese Inter de Milão. Eu acho que a Inter de Milão não perde. E pensando em gols, um jogo para pelo menos 2 gols. Probabilidades aí na tela. Probabilidades para Cagliari e Inter de Milão. Jogo para 2 gols, 90%. Gol no primeiro tempo, 85%. Pré-live, um jogo bom para gols. Escanteios, Cagliari 4.1, Inter de Milão 4.6. Cartões, Cagliari 1.5, Inter 2.6, Juizão 3.9. Fechou? 16 horas, Campeonato Brasileiro na tela, o Fortaleza recebendo o Sport. Time, é o seguinte, as duas equipes em situação muito complicada. O Fortaleza, vice-lanterna, e o Sport é o último colocado. Campanhas muito ruins até o momento. Então aqui pensar em resultado, gols, é muito complicado. Eu vou mostrar para vocês num cenário que pode ser interessante. Vem comigo. E vamos lá, falando ainda de Fortaleza e Sport, qual que é o cenário que pode ser bom nessa partida? Escanteios e cartões, tá bom? Vamos lá. Escanteios, Fortaleza 7.6 e o Sport jogando fora 6.5. As duas equipes têm altas médias de escanteio. Então canto, escanteio pode ser bacana nessa partida. E também cartões, até porque é um jogo dos desesperados e as duas equipes têm média alta de cartão. Fortaleza 3.5, Sport 2.4. Fechou? 16 horas, Espanha, La Liga, jogo bom na área, jogo entre Vila Real e Bilbao. Time, é o seguinte, essa análise eu vou fazer pelo Instagram. Se você ainda não acompanha, eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Chega junto. E vamos lá, 16 horas, voltando para a Inglaterra, Premier League, jogo do Tottenham contra o Wolverhampton. Tottenham, terceiro colocado, vai jogar contra o Lanterninha. O Wolverhampton, até o momento, 5 jogos, 5 derrotas. Uma campanha horrorosa do Wolverhampton. E o Tottenham joga em casa. Time, vitória do Tottenham, Tottenham para vencer um dos tempos, uma das partes, tá legal? Pré-live é isso. Deixa eu falar também um pouquinho aqui dos jogadores. Vamos lá. Prováveis escalações para Tottenham e Wolverhampton. Pelo lado do Tottenham, para finalização, chute a gol, mesmo gol. Xavi Simons, o Pombo, Richarlison e também o Kudus. Para desarmes, pelo lado do Tottenham, Palhinha e o Pedro Porro. Zagueiro artilheiro, para finalização, Romero. Para desarmes, pelo lado do Wolverhampton, João Gomes. Fechou? E vamos lá, 16h05, França Ligue 1, jogo do Paris Saint-Germain contra o Auxerre. Time, Paris Saint-Germain vice-líder, jogando contra o 10º colocado. Vamos por partes. Obviamente que o Paris Saint-Germain jogando em casa é extremamente favorito. O problema é que a cotação está bem baixa. Outra característica do Paris Saint-Germain, primeiro tempo é uma equipe que agride bastante. Então dá para pensar em finalização e escanteio a favor do Paris Saint-Germain no primeiro tempo. Por exemplo, mais de 5,5 finalizações Paris Saint-Germain no primeiro tempo, mais de 0, mais de 1 escanteio Paris Saint-Germain no primeiro tempo. Deixa eu mostrar aqui os 2 detalhes que podem ser perigosos. Um Paris Saint-Germain jogando provavelmente com um elenco bem mais misto, para vocês terem ideia. Na lateral esquerda, Nuno Mendes parece que não joga. Meio de campo, João Neves também tá fora. E principalmente no ataque, Dembélé e Doué também não jogam. Então, um Paris Saint-Germain muito mais misto se a gente pensar nessa cotação tão baixa. Pensando em finalização, chute a gol, mesmo gol que Kvaratskhelia. Tá beleza? E claro que a gente não poderia deixar de pensar que na próxima semana o Paris Saint-Germain enfrenta o Barcelona na Champions League. Fechou? 16h30 em Portugal, o jogo do Estoril contra o Sporting. Sporting, vice-líder, jogando contra o 12º colocado. Time, se a gente der uma olhadinha no histórico desse confronto, geralmente o Sporting se dá melhor, tá? 3-0, 1-0, 2-0, 1-0. Somente em 2018 que perdeu
por 2-0. Então aqui pré-live não tem muito o que inventar. Mesmo jogando fora de casa, vitória do Sporting. Falando de jogadores, para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Luiz Soares, chuta pra caramba, atacante do Sporting, o Trincão e o Pedro Gonçalves. Fechou? 18h30, Campeonato Brasileiro, o Juventude recebendo o Internacional. Para resultado, eu tô fora. Eu acho um jogo equilibrado aqui, tá? Para gols, pode ser bacana. A gente tem 85% de probabilidade para ver pelo menos 2 gols nessa partida. E dos 5 últimos jogos com o mando do Juventude, em 4 bateu ambas marcam, tá legal? Então um jogo aqui, ó, para pelo menos 2 gols. E também eu gosto de cartões. Juventude 2.5, Inter 2.3, pelo menos um cartão para cada equipe. Deixa eu mostrar também os escanteios. Juventude 3.8, média baixa, e o Inter 4. Fechou? Time, 2 jogadores aqui para cada lado para finalização chute a gol, tá? Pelo lado do Juventude, o Mandaca e também o Taliari. E pelo lado do Inter, o Borré e o Alan Patrick. Fechou? 18h30, ainda no Brasileirão, o Vasco recebendo o Cruzeiro. Cruzeiro, vice-líder, jogando contra o Vasco, que vem na 13ª colocação. Vamos dar uma olhadinha aqui na Race. O Vasco em casa, dos 5 últimos jogos, apenas uma derrota. Mercado de gols, olha, muito forte. 3-1, 2-2, 1-1, 3-2, 1-1, pelo menos 2 gols por partida. O Cruzeiro jogando fora, baita retrospecto, 4 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota e mercado de gols também muito forte. Time pré-live aqui, ó, um jogo para pelo menos 2 gols, tá? Pensando em resultado, mesmo jogando fora de casa, handicap asiático mais 1, Cruzeiro. Probabilidades na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Vasco e Cruzeiro. Jogo para 2 gols, 90%. Gol no primeiro tempo, 65%. Escanteios. Vasco, 5.4. Cruzeiro, 4.7. Final do primeiro tempo, jogo 0-0 em alta intensidade, um escanteio no final do primeiro tempo. Cartões, Vasco, 2.2. Cruzeiro, 2.6. Um cartão para cada lado. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Vasco e Cruzeiro. Finalização, chute a gol, o mesmo gol. Ryan pelo lado do Vasco, pelo lado do Cruzeiro, Caio Jorge. Para desarmes, pelo lado do Cruzeiro, o Kaique e também o William. Desarmes pelo lado do Vasco, Paulo Henrique e o Hugo Moura. Fechou? 21 horas, Campeonato Brasileiro ainda, o Atlético Mineiro recebendo o Mirassol. Vamos lá, Mirassol vem na 4ª colocação, fazendo uma baita campanha aqui no Brasileirão, e o Galo é o 16º colocado. O Galo vem mal dentro do Brasileiro. E eu vou falar pra vocês, hein? Eu assisti o jogo do Atlético contra o Bolívar na Copa Sul-Americana. O Galo, ele sofreu pra ganhar do Bolívar. Então aqui, time, pré-live, pensando em resultado, handicap asiático mais 1, Mirassol. Eu não vou contra a tendência, tá beleza? Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Atlético Mineiro e Mirassol. Jogo para 2 gols, 70%. Jogo para menos de 4 gols, 85%. Pré-live, jogo para menos de 4 gols. Escanteios. Atlético Mineiro 5.2, Mirassol 4.3. Talvez aqui, ó, final do primeiro tempo, de novo. Jogo 0-0 em alta intensidade, um escanteio no final do primeiro tempo, com boa probabilidade de acontecer. Cartões, Galo 2.8, Mirassol 2.2, um cartão aí para cada lado. Time, para fechar aqui Atlético Mineiro e Mirassol, prováveis escalações pelo lado do Atlético Mineiro para finalização, chute a gol, Gustavo Scarpa e também o Hulk. E pelo lado do Mirassol, os 2 laterais, tá bom? O Lucas Ramon e também o Reinaldo. Fechou? Vamos lá, como é que ficou o meu melhor palpite pro sabadão? Clássico na Espanha, jogo entre Atlético de Madrid e Real Madrid. Time, aqui, dupla hipótese Real Madrid. O Real Madrid só não pode perder e um cartão para cada equipe. É um jogo de altíssima rivalidade. Um cartão para cada equipe, tá beleza? Dupla hipótese Real Madrid para ambas as equipes receberem pelo menos um cartão. É isso. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora. Time, o nosso palpitão também será nessa partida entre Atlético de Madrid e Real Madrid. É um clássico de altíssima rivalidade e o Vini Júnior, ele sempre é muito provocado quando ele enfrenta o Atlético de Madrid na casa do Atlético de Madrid. Por esse motivo,
um cartão amarelo pro Vini nessa partida, tá beleza? Time, vídeo tá acabando. Não esquece do like, do comentário para fortalecer. E amanhã a gente trazer tudo de novo. Análise, melhor palpite, palpitão e tudo mais. Forte abraço, um excelente final de semana para todos vocês. E claro, eu te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!